Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar de um tema importante de relevância nacional e internacional. Confira aqui comigo o tema da aula de hoje. Nossa aula de hoje vai versar sobre o acordo recentemente celebrado pelo governo brasileiro entre o Mercado Comum do Cone Sul, o Mercosul, e a União Europeia. Bom, nossa primeira tarefa então, pessoal, é tentarmos entender do que se trata quando nós falamos de um megabloco econômico. Um megabloco econômico é um acordo político, econômico, comercial e financeiro que é válido lá para um determinado grupo de países. Essas regras, então, só valem entre eles. Nesse sentido, nós temos também o que chamamos de tipologia de megabloco. São tipos de megabloco distintos. O primeiro deles é o que nós chamamos de área de livre comércio. A área de livre comércio prevê a queda progressiva do imposto de importação, permitindo, então, que haja uma total liberdade para exportação e importação de bens e serviços entre os países membros, ou seja, uma livre entrada de bens e serviços. Esse imposto de importação ele vai caindo progressivamente, tendendo igual a zero. Por um outro lado, nós temos uma outra tipologia chamada de união aduaneira. A união aduaneira, ela pressupõe a área de livre comércio mais a tarifa externa comum, ou seja, uma tarifa que é cobrada entre os países que fazem parte do bloco e uma tarifa comum para todos os outros países que não fazem parte desse megabloco. Nós temos ainda o mercado comum, e o mercado comum pressupõe a união aduaneira mais um livre trânsito de capitais e um livre trânsito de mão de obra. E, finalmente, nós temos a união econômico-monetária, que é o estágio mais avançado de integração econômica, que pressupõe o mercado comum mais uma moeda única, mais uma política de defesa, uma política agrária, uma política externa que sejam comuns. Então, antes da gente avançar, vamos botar essa tipologia de megabloco no quadro para você. Confere aqui. Então, nossa primeira tarefa, pessoal, é lembrarmos lá que um megabloco é um acordo de ordem política, econômica, comercial e financeira, que só vale para o grupo de países que adere como membro permanente a esse megabloco. Existe também o que nós chamamos de tipologia de megabloco. Os tipos são diferentes. O primeiro deles é o que nós entendemos como área de livre comércio. A área de livre comércio, ela prevê lá, o livre trânsito de bens e serviços entre os países membros. Para que isso ocorra, os países vão negociando a queda progressiva do imposto de importação, que é cobrado entre os países que fazem parte desse megabloco. Um exemplo interessante de megabloco de área de livre comércio é o NAFTA, que é uma sigla em inglês para Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México. Esse acordo, que foi renegociado recentemente pela administração de Donald Trump, ele prevê uma queda progressiva do imposto de importação
tendendo a zero, para permitir o livre trânsito de bens e serviços entre os países membros. Mas eu tenho um outro tipo que nós chamamos de união aduaneira. A união aduaneira, ela pressupõe a área de livre comércio mais a chamada TEC, que é a tarifa externa comum. Portanto, um dado interessante, né, é que os países dão um passo à frente na união aduaneira e passam a estabelecer uma tarifa externa comum. Mais à frente, eu tenho o mercado comum. E o mercado comum, ele pressupõe a união aduaneira mais o livre trânsito de mão de obra, ou seja, mão de obra de um país pode trabalhar em outro sem precisar de autorização especial, e também de capitais. Finalmente, nós temos o que chamamos de união econômico-monetária. E essa união econômico-monetária, ela é igual ao mercado comum, mais a ideia de uma moeda única, mais uma política externa de defesa agrária, etc., que sejam comuns aos membros do bloco. Portanto, a união aduaneira pressupõe a área de livre comércio mais uma tarifa externa comum, o mercado comum, a união aduaneira mais o livre trânsito de mão de obra e de capitais, e a união econômico-monetária pressupõe o mercado comum, mais uma moeda única, mais uma política externa de defesa agrária que sejam comuns. Bom, então vem a pergunta: o que é o Mercosul? O Mercosul é o Mercado Comum do Sul. Porém, muita atenção na hora da prova, porque o Mercosul, ele aspira a ser um mercado comum, mas no momento atual ele é uma união aduaneira. Portanto, pressupõe, a área de livre comércio, ou seja, o livre trânsito de bens e serviços, mais a tarifa externa comum, a chamada TEC. Por um outro lado, nós temos a União Europeia. A União Europeia é uma união econômico-monetária e, portanto, pressupõe a ideia da área de livre comércio, ou seja, a livre circulação de mercadorias e serviços, da união aduaneira, portanto, uma tarifa externa comum, do mercado comum, portanto, um livre trânsito de mão de obra, é a chamada zona Schengen dentro da Europa, onde as pessoas podem circular livremente com o passaporte europeu, e, finalmente, a moeda única, que é o euro. Observe lá que a tipologia de megabloco, pessoal, ela não é uma escadinha. Um determinado bloco não nasce numa condição e vai evoluindo naturalmente para as demais. Em alguns casos, determinado megabloco estará num patamar para sempre, ou, eventualmente, ele já pode nascer num patamar mais avançado. Observe, por exemplo, a União Europeia. A origem dela são os tratados do carvão e do aço após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, que evoluiu para a Comunidade Econômica Europeia, que era uma área de livre comércio, e no Tratado de Maastricht, uma cidade na Holanda, na década de 90, foi celebrada a consolidação da União Europeia. Então ela sai de uma área de livre comércio direto para uma união econômico-monetária. Mas, repito, não são degraus,
são apenas tipologias diferentes. No Mercosul, nós temos os 4 países fundadores, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Lembrando que a Venezuela é membro permanente, ela já entrou para o megabloco econômico. Porém, vem a pergunta: professor, qual é a situação da Venezuela no cenário atual? No momento atual, a Venezuela está suspensa, em parte porque os membros fundadores do Mercosul alegaram que a Venezuela não cumpriu todos os protocolos de adesão e, segundo, porque o governo da Venezuela, de Nicolás Maduro, é considerado um governo protoditatorial, quase uma ditadura, e lá, no estabelecimento da Convenção do Mercosul, ficou estabelecido uma cláusula democrática de que países em ditadura ou em processo ditatorial não podem fazer parte de maneira permanente e, sendo assim, a Venezuela tem o status de membro permanente, porém suspenso pelo Mercosul, revogando, portanto, a sua participação nas decisões momentâneas do megabloco. Se amanhã a Venezuela voltar a ter um regime considerado pelos países fundadores como democrático, ela voltará a votar naturalmente dentro do megabloco. Legal? Vamos conferir essa primeira parte? Confere aqui comigo, pessoal. Nós estamos falando do acordo Mercosul-União Europeia, né? E é importante a gente lembrar que o Mercosul é uma sigla para Mercado Comum do Sul. Na definição do governo brasileiro, é hoje a principal iniciativa de integração da América do Sul. O bloco se formalizou com a assinatura do Tratado de Assunção, capital do Paraguai, em 91, e do Protocolo de Ouro Preto, em 94, no Brasil, que definiu a sua estrutura. Seus membros fundadores foram os países do Cone Sul, a parte mais ao sul da América do Sul. Brasil, que é o líder, e não é o líder por acaso, é que a economia brasileira é 4 vezes maior do que a economia da Argentina, que é a segunda economia maior do bloco. Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Recentemente, um dos principais assuntos que surgia ao se falar de Mercosul é a situação da Venezuela. Primeiro país, além dos 4 fundadores, a cumprir todos os critérios de associação, a Venezuela se juntou oficialmente ao Mercosul em 2012. Lembrando lá que, por exemplo, a Bolívia está em fase final de adesão. Então, a Bolívia, ela é hoje um país associado que se encontra em fase final de adesão. Tudo bem? Então, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, e no caso da Bolívia, um país associado em fase final de adesão. Lembrando que outros países da América do Sul, como Chile, o Peru e a Colômbia, também são considerados países associados. Contudo, em meio a uma crise interna, o país, a Venezuela, foi afastado em 2017, sobretudo por conta da cláusula democrática, que estabelece que os membros do Mercosul devem ter como forma de governo a democracia, que vem sendo questionada. Sobre a Venezuela, todos os demais países sul-americanos têm status de associados ao Mercosul, em especial a Bolívia, que é um associado em processo de adesão. Contudo, apenas os países membros que já passaram pelo processo de decisão nas ações tomadas pelo bloco, como a assinatura do Acordo do Mercosul, União Europeia, o afastamento da Venezuela, contudo, a tornou ausente na decisão desse acordo. Bom, a gente sabe que o Mercosul
na verdade, é uma união aduaneira, ou seja, uma área de livre comércio, com ausência de tarifas ou tarifas menores para grande parte dos produtos comercializados, que apresenta uma tarifa externa comum. Isso significa que todos os produtos que são importados pelo Mercosul pagam as mesmas tarifas em cada um dos seus Estados-membros. O Mercosul representa um grande mercado para a Europa, mesmo se desconsiderarmos a Venezuela. Olhando apenas para os membros fundadores, temos cerca de 62% da população da América do Sul. Da mesma forma, segundo dados de 2017, os quatro representavam 71% do PIB da América do Sul. Se considerarmos como um país, esse seria o quinto maior PIB mundial. Daí a intenção da Europa também na celebração desse acordo. Bom, mas aí vem a pergunta, professor, o que é a União Europeia? A União Europeia é uma união econômico-monetária. E aqui você tem que diferenciar logo de cara União Europeia de zona do euro, também chamado de eurozona. Isso porque a zona do euro é o conjunto de países da União Europeia que adotaram o euro como moeda única. Nem todos os países o fizeram. Dos 28 países que integram a União Europeia, apenas 17 adotam o euro como moeda única, ou seja, abriram mão da sua moeda e passam a ter como única moeda apenas o euro. É o caso de Portugal, na qual o escudo português, que era a moeda anterior, não existe mais. É o caso da Alemanha, onde o marco alemão também não existe mais. É o caso da França, onde o franco também não existe mais, e por aí vai. Sendo assim, observe lá que a União Europeia é o mais antigo, o maior e o mais importante megabloco do mundo. As origens nós já falamos. É lá aqueles acordos do carvão e do aço após a Segunda Guerra Mundial, que evoluiu para a Comunidade Econômica Europeia e na década de 90, no Tratado de Maastricht, para a União Europeia. Lembrando que a União Europeia, no momento atual, vive uma situação difícil, que é a saída do Reino Unido do bloco. Reino Unido implica Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Cuidado para, na hora da prova, você não confundir Irlanda do Norte com a República da Irlanda. São dois países independentes, embora fronteiriços um com o outro. Enquanto a Irlanda do Norte é dominada pela Inglaterra, a República da Irlanda é um país completamente independente e não faz parte do Reino Unido. Então, o chamado Brexit, que é Britain Exit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, está prevista para acontecer nesse ano de 2019. E o atual primeiro-ministro britânico Boris Johnson tem a tarefa de tentar levar o Reino Unido para fora da União Europeia. Bacana? Vamos botar isso aqui no quadro. Então, primeira questão importante é você não confundir União Europeia de zona do euro. A zona do euro é o conjunto de países da União Europeia que adotam o euro como moeda única. Tudo bem? Do total de países da União Europeia, apenas 17 fazem parte da zona do euro, ok? Da mesma forma que a União Europeia vive uma situação atual que é o chamado Brexit, né? Que é a saída do Reino Unido do megabloco. Saída do Reino Unido da União Europeia. Quem faz parte do Reino Unido, professor? Inglaterra, País de Gales
Escócia e a Irlanda do Norte. Tudo bem? Então, repetindo aqui, União Europeia é diferente de zona do euro. União Europeia é o megabloco. Zona do euro é o conjunto de países da União Europeia que adotam o euro como moeda única. E o que é o Brexit? É a saída do Reino Unido da União Europeia. Reino Unido, formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Vamos ver isso lá no nosso material? Vem para cá. A União Europeia é uma união política e econômica entre 28 países da Europa e, apesar de sua origem oficial ser o Tratado de Maastricht em 92, o ideal de cooperação europeia começou bem antes, na década seguinte à Segunda Guerra Mundial, com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e 5 anos depois, em 57, no Tratado de Roma, a Comunidade Econômica Europeia, com 12 países, que levou esse nome até a transformação para a União Europeia em 92. Vale lembrar que, atualmente, o Reino Unido se encontra em processo de retirada da União Europeia. Em números, o PIB da União Europeia é um dos maiores do mundo, 15,3 trilhões de euros em 2017, superior ao dos Estados Unidos naquele ano, segundo informações da própria União Europeia. Embora tenha aproximadamente 7% da população mundial, sua participação no comércio é superior a 15%. Bom, a pergunta então é a seguinte: professor, o que é então o acordo União Europeia-Mercosul? Esse acordo vem sendo negociado há 20 anos e ele teve um grande avanço durante o governo Michel Temer e agora ele é sancionado lá pelo governo Bolsonaro em nome do Brasil, os outros países fundadores do Mercosul e também os negociadores da União Europeia. Esse acordo prevê lá uma relação baseada naquela ideia da área de livre comércio, ou seja, um livre trânsito de bens e serviços entre o Mercosul e a União Europeia. Bom, a primeira pergunta então é a seguinte: esse megabloco, ele começa a valer imediatamente, professor? Não. Esse acordo tem que ser ratificado pelo parlamento dos 4 países fundadores do Mercosul e também pelos 28 países da União Europeia. E, portanto, não necessariamente esse acordo será ratificado ou será ratificado da forma como ele foi negociado. Bom, se ele for de fato ratificado, quanto tempo demora esse processo? Entre 2 e 3 anos na média. E depois que ele estiver em vigor, haverá lá uma queda progressiva do imposto de importação dos países do Mercosul em relação à União Europeia e vice-versa. Bom, pergunta que você faz é a seguinte: quais são as vantagens para os países do Mercosul? A União Europeia é um megabloco econômico poderoso, é formado basicamente por países ricos e desenvolvidos e, portanto, um mercado consumidor potencial para os produtos do Mercosul em larga escala. Isso representa uma capacidade maior de exportar para a Europa. A grande questão é que os países do Mercosul, e de maneira muito especial o Brasil, que nos importa, são grandes exportadores de produtos primários para a União Europeia ou de produtos industrializados de baixa tecnologia. Vamos lembrar, produto primário implica agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. Então, países como o Brasil e a Argentina exportam o quê? Soja, milho, algodão, arroz, frutas tropicais, minério de ferro, aço e também produtos industrializados de baixa tecnologia, calçado, tecido, couro,
eletroeletrônico, metal mecânico, automobilístico e por aí vai. A grande questão é que esses produtos são produtos de baixo valor agregado, porque tem muita pouca tecnologia dentro desse processo. E como produto de baixo valor agregado, eles sofrem maior volatilidade de demanda e de preço. Às vezes a demanda está em alta, o preço está em alta e os países do Mercosul podem ser muito beneficiados. Porém, como esses produtos atuam dentro de um mercado que nós chamamos de concorrência perfeita, além do Mercosul, existem inúmeros países do mundo produzindo soja, milho, algodão, minério de ferro, laranja, cacau, café e por aí vai. Então o risco é de eu ter uma alta volatilidade de preço e de demanda dentro de um produto de baixo valor agregado. Por um outro lado, a União Europeia exporta para os países do Mercosul basicamente produtos de alto valor agregado. Eles trabalham dentro de um sistema que nós chamamos de concorrência imperfeita, que são produtos com muita tecnologia e que, portanto, não é qualquer país do mundo que consegue produzir. Nesse caso, a volatilidade de preço e de demanda é menor. Então, qual é o risco que os países do Mercosul correm? É de ver o mercado do Mercosul inundado pelos produtos europeus que têm mais tecnologia, mais valor agregado, em alguns casos melhor preço, tem economia de escala e que venha paulatinamente destruindo a indústria dos países do Mercosul. Aliás, isso já vem acontecendo no Brasil. Na década de 80, a indústria chegou a representar 25% do PIB brasileiro. No ano passado, 2018, nós fechamos com uma participação um pouco maior que 11%. E para este ano, de 2019, nós devemos fechar com uma participação da indústria na composição do PIB inferior a 10%. Nós chamamos esse fenômeno de desindustrialização. E aí, qual é o risco? É de você se tornar dependente e voltar a ser um país basicamente exportador de produto primário, algo que marcou o Brasil do descobrimento até a década de 30, quando o Brasil começou a se industrializar. Para a União Europeia, eles provavelmente terão perdas no setor agropecuário e mineral, mas os governos acham que eles podem lucrar e muito com o Mercosul, vendendo produtos industrializados, vendendo capitais, vendendo tecnologia. E, portanto, no final das contas, a União Europeia acredita que ela possa ter mais ganhos do que perdas. Bom, a grande questão, então, é que a gente terá que acompanhar as próximas cenas desses capítulos para ver se os 28 países da União Europeia vão ratificar o acordo, se os membros do Mercosul também irão fazê-lo e a forma com a qual se dará o comércio daqui para frente. Pode ser uma iniciativa muito positiva, pode ser que dê muito errado, já que há o risco da desindustrialização. Legal? Então vem para cá, vamos conferir no material. Mas qual a relação entre o Mercosul e a União Europeia? A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul. O Mercosul, por sua vez, é o oitavo parceiro comercial extra-regional da União Europeia. A maior parte dos produtos exportados pelo Mercosul para a União Europeia é de origem agrícola. Por sua vez, a maior parte dos produtos exportados pela União Europeia ao Mercosul é da indústria petroquímica e de medicamentos, portanto, produtos com alto valor agregado. Em 2017, conforme apontado pelo governo brasileiro, a União Europeia investiu 433 bilhões de dólares no Mercosul. O Brasil é o maior destino de investimento estrangeiro direto da União Europeia na América Latina e o quarto maior destino de investimentos da União Europeia fora da Europa. O que é o acordo Mercosul-União Europeia?
Em 28 de junho de 2019, 20 anos após o início das negociações, foi firmado em Bruxelas o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo se coloca como o segundo maior acordo do mundo em relação ao PIB, somado de seus participantes, atrás apenas do acordo entre a União Europeia e o Japão. Quando é que ele entra em vigor? Uma vez assinado, o acordo precisa ser ratificado por parte dos Estados-membros, dentro da União Europeia quanto dentro do Mercosul. Tendo em vista a estimativa de tempo para que as ratificações sejam feitas, caso nenhuma das partes resolva barrá-la, é de 2 a 3 anos. O princípio da precaução é um princípio que preocupa boa parte dos economistas brasileiros. Do que fala o princípio da precaução? Em teoria, o princípio da precaução permite que um país rejeite a importação de um produto, alegando que faz mal à saúde humana e que tem que provar o contrário é o país exportador. A União Europeia coloca o princípio em todos os seus acordos. O Mercosul conseguiu garantias para evitar o uso abusivo do mecanismo, por exemplo, para a imposição de barreiras injustificadas de comércio. O princípio só pode ser usado com base em evidências científicas e o ônus da prova é do país que apresentar a reclamação. Pode ser invocado em relação aos efeitos no território da parte que quer a medida. O mecanismo não se aplica a medidas sanitárias e fitossanitárias. Eventuais medidas protetivas terão que ser revistas, uma vez que não poderão ser tratadas como definitivas. Caso o princípio seja utilizado para fins protecionistas, o Mercosul pode contestar as medidas na Organização Mundial do Comércio. O princípio da precaução foi incluído no capítulo que trata do desenvolvimento sustentável, meio ambiente e da segurança de saúde no trabalho. Então, alguns analistas se preocupam com o fato de que, no futuro, a União Europeia ela pode alegar esse princípio, né, da precaução e aí aplicar medidas sancionadoras, né, que venham a colocar penalidades para a entrada de produtos do Mercosul na União Europeia. E se isso acontecer, o recurso na OMC, Organização Mundial do Comércio, é um recurso lento e trabalhoso. Bacana? Vamos voltar lá para o material então, para a gente ver como é que esse assunto caiu em prova, né? Nós temos aí uma questão que é de 2019, a banca é do MPE, né? E ela pergunta assim, peraí, essa questão não é desse assunto, perdão, pessoal, trocando aqui, né? A gente acabou não colocando questão, por gentileza, desconsidere aí, né, essa última questão, tá? Então vamos encerrar essa aula por aqui, desejando para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá